dia para Malu Karenai, no bem-vindo ao meu programa Hatuta Exclusivo da Lamberre Telum. Haulinar Alberto Piedade KB, e neve se sai nessa host do programa idane. Hatutan.com nos dá meio comunicação social, fins lucrativa, neve fornece informação credível, hololos, não momos, atua cono direito público da informação, tira artigo 40-41 Constituição República Democrática Timor-Leste. Leleu conaba liberdade de expressão, não liberdade de imprensa. E há tempo oportunidade, Hatutan.com, se for oportunidade hanesan, ba candidato presidente da República, período 2022-2027. Onde hato, sirane motivo, objetivo, visão, missão, lili o programa sira, nebe o sira se implementa ba hira eleito hanesan chefe Estado. E dane tuir que atribui a Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo 85, 86, 87 e 88. Também a edição hoje, a tudo exclusivo, e a ONA, e tem candidato Tirmai. Senhor Antero, bom dia. Bom dia. Obrigado, Mãe, pela tua disponibilidade. Obrigado, mas estava sendo convite e parabéns pela iniciativa. Obrigado, Ara. Molo que nem permite legal introduzir o perfil e tem malo carenai ser. Senhor Antero Benedito da Silva, honaran código we aning Moris ka we Moris. Moris Iha loron tolu nulu fulang abril, tina rihungida atusia nem nulu resinwalo. Husi família simplicida e konua bina waidora manume a município Viqueque. Senhor Antero ne luta clandestina ahu iha tina 1977, 6 to 1978. Wanhira inimigo bombarda e a bases de apoio mativian no moço hamlahabot. Nihalai sai Husi Konua, Liheloron 21 de abril de 1984, tamba capturação massal no massacre os militares indonésia, a sua família síria e a área neva. Entre 1977 e 1978, Nihahu envolve o grupo de discussão informal. Incluímos o orfanato síria e a Rússia Tauru e a escola. Participa do programa Youth Exchange para Canadá. Onde conhece malo o colega externato São José Sira. Não envolve organização clandestina, himpunan pemuda pelajar mahasiswa anti-Indonésia HPP MAI e a TINA 1988. Foi massacre 12 de novembro de 1991, nia sai Husi Timor. Não frequenta formação religiosa e a Canosian Formation House e a New Manila, Filipinas. Não frequenta bacharelato e a filosofia e a Colégio São José, New Manila. Niemos continua, envolve o serviço secreto para autodeterminação e plataforma Liga Estudantil Nacionalista de Timor-Leste, que LENAT, não envolve a conferência APSET, Asia Pacific Coalition for East Timor. Nebe organiza o Conselho Nacional da Resistência de Maubere, que FCNRM, no ativista Solidariedade Sira e a Loron 29 de maio de 1994 to dia 1 de junho de 1994 e a Universidade Filipinas. Assumi responsabilidade da representante Lenat CNRM no serviço e centro de informação no dar internship para APSET/IID e a Manila, Filipinas e a 1994. Niamo serviço no dar voluntário a People's Church of the Philippines, que é PCPR, a campanha Autodeterminação Povo Mauberian. Contribui para o estabelecimento Philippines Solidarity for East Timor, que é PhilSeti, e a Manila, Filipinas. Também justamente estratégia, mas foi na fila ricas mais Timor e a fula em dezembro de 1994, no Iatina 1995, Niauhahu frequenta a escola no dar estudante Ciência de Governação e a Faculdade Social Política FASPOL e a Universitas Timor-Timor, que é time. Niamos Tulum organiza movimento clandestino Sira e o estabelecimento coletivo para a rede guerrilha política anti-Morasuainga, Guerripota, no dar núcleo para a organização Resistência Sagrada Família. No Hari, organização Solidariedade Closan Timor-Leste, OSKTL, nebe serviço direito ao APSET e a Manila. Niemos serviço no dar oficial para o programa Desenvolvimento Comunitário Caritas Austrália, no Caritas Dili, entre 1997 e 1998.
Envolvemos estabelecimento última organização resistência que dewan solidaritas massiswa pemuda no Pelajar Timor-Leste que de SMPPTL eleito coordenador geral ba organização dane e hodi organiza campanha ba referendo entre tina 1998 to 99 representa organização DSMPPTL, hodi hasuru malu ho diplomata embaixador Torica, União Europeia e Hotel Macota e Fulan Júnior 1998. Ho apoiou-se Monsenhor Carlos Felipe Ximenes Belo, bispo apostólico de César de Dile. Hasuru malu mos, ho representante especial secretário-geral ONU União. Jamzet Marker no Tamrat Samuel, e a Bocau e a Lorong Sanuru recensia Fulan Júlio tinha 1998. Temos assim responsabilidade no dar quadro ICUS membro comitê diretiva da FCNRM e tinha 1998. Indicou-se reunião comitê diretiva da Fretlin lidera Husima Huno no Mahudo. Temos membro suplente CCF e tinha 1998. Hafoi, Vitória Popular Hakoto ocupação Indonésia senhor Antero assume cargo em IHA ONU, Estado RTL no Sociedade Civil. Temos funda a organização Instituto Kadalak Solimutu, no sai diretor e atina em 2000 to 2001. Nessa presidente Conselho Diretiva Fontil, que foram o ONG Timor-Leste e atina em 2001 to 2002. Indica o secretário-geral ONU Kofi Annan, sai no dar membro Conselho Eleitoral para eleição presidencial e atina em 2002. Membro Conselho Diretiva Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional UNTAED, Hamutu líder Kairala Xanana Guzmão, Dr. Maria Alcatiri no Monsenhor Basílio do Nascimento, e atina em 2001 to 2002. Membro Conselho Consultivo Fundo Petrolífero no dar órgão consultivo da Comissão C Parlamento Nacional e atina em 2008 to 2012. Durante Tina Ronulo Icusé, tenta dedicar no ativista, nessa ativista no educador, no organizador nebe desenvolve maubirismo no dar filosofia política, no social, nebe tulum Timoroan luta banha libertação total no completo. Hahu Tina 2006 até agora, no serviço permanente no dar docente e Departamento de Desenvolvimento Comunitário UNTL. Tiak makira nere dita buat ni perfil, orsida sekarang que buat rumatan, ita sedar ali. Senhor Antero, ita tama diretamente para pergunta sir. Hauni pergunta primeiro baita. Motivação saída makhalo ita cara candidata amba presidente da República e a nação RTL. Primeiro, a colher o fórum, dar uma resposta diferente do ano, mas interligadas. Ato for continuidade da resistência popular timorenses, povo mover na luta ba independência na vez o gente vote na vana total no completo, exatamente. Quando está dentro total no completo né está os aspectos e aspectos políticos mas também vai indicar libertação da pátria. Kata kita sai nação ida nebe soberano, independente. Ida nemo se luta ela. Também itania fronteiras marítimas, ita se colhia com a exploração, exploitação de recursos naturais petrolíferos. Questões cernané se a discussão. Agora aí se lugar for continuidade mostra uma regeneração política. Também a minha área kata que hitanya nação né e tinha líderes antigos sira nebe Ulu 75 74 75 nebe matene mais Portugal por exemplo estudantes sira muito 20 e tal nebe sira mai e Timor foi apoio vai ter a luta de libertação sira neto 81 última pessoa nebe matene e a Ailara Nene Arjunto Chai, Fernando Chai, Emma Lore, ni estudante de Portugal de Filama. Selo Venâncio Sheran, de Mati Edili, Tenenia se Moris lava lá, mas depois 80 e tal para Lori lá com ele, e desaparece.
ia tan senhorita Francisco nebe uluk vice-ministro de agricultura ne mate tina hira parece que ne mak ikus nebe mate agora líder ser nebe hela ser baraklu ser ne mai husi liceu escola e liceu por exemplo Dr. José Ramos Horta, Dr. Maria Alcatiri, Monsanana Guzmão, Sirene mai husi liceu. Nebe quase governo italiano nação durante tinang hat nulu resine. Depois da proclamação RTL em 1975. Duração ida nebe naru. E tabel de ansira luta difícil e duro e agora se roto idade ana. Oskala. Los. Nebe italiano loro ne sirne idade sira sai fo karik sira to fo tutu nana. E então fo idade sai tá mas parece que sirne isla. Los. Tamba natureza, por natureza. E de selo que fale, e estado RTL ne lara ne, e crise, nebe argolo de crise orgânica. Saída uma crise orgânica. Crise orgânica ne ita refere ba buat hirak nebe sistema ne hasla funciona. Sistema governação RTL ne la funciona hodia. E tem partido seremos la funciona hodia. Então ia ne bane ema dalam rumah areka tak liderança parece uluk bele batempo ida uluk mas batempo ida agora né para situação diferente e exige líderes fortes líderes hanoi fortes né e líderes serve carismático e é tempo então agora por exemplo quando fala líderes serve itabele de value oriented mas vemos science oriented tem que conhecimento científico aceita nebe precisa atbele lori tem análise para problemas nacionais e internacionais comunitários e depois para bele lori tem nação e acontecimentos particulares nebe assiste ao Parlamento Nacional por exemplo em 2020 acontece deputado Ciro Baco Malena depois Meserrante então é uma povo por exemplo a visita ida e a sua cuida narang Casabau a sortiu ida ni nara Andreas Serang ni dia nai ida usilisan ida bulu uma metang e fatuluri mas bem ni hela ia zona Casabau ne hawa toba ia ni tos ia fulang hekliba ne ni dia nessa ne Mestri, tani berai ni atau bawa ingka bakotok makanya. Ini apa? Nusa apa husu lefoi dan sana. Tambah ami hari mesa ida be. Bot sirtur ia parlamento ne balorong in qualia te silia kon ba amne vida qualia kon ba nação. De repente mesa ne rahuntiane ami at qualia saída. Los. Ami ia kruma siran sama beika. La escola, né? A minha tata saída. E já explica sair de Miami quando vai mesa nera. Então, momento da né, talvez tempo de catar político. Para contribuir porque está o sigdei depois que a tua será neva, e também vamos organizar e depois para contribuir. Também né, a mim moço organiza movimento e da Bolsonaro, movimento Conselho Nacional da Ressurreição Malbere. E depois para bele halibur camponesa sira, halibur fainsa ser na bele interesse, halibur estudante universitário sira. E depois hal contactos com veteranos, o partido sira. Depois sira balo a cargo de também sai de la coco e tem força e a eleição presidencial. Pronto. Então a medicina a última hora quando o presidente da República pronuncia data eleição é 19 de março, dia 16, a mim foi a América para recolher cartão. Uau! 13 distritos e consegue retanduni durante duração quase 16 a 17 dias, a mim retan 6.500. Deve que Tulum e resistou agora a candidato. Agora, motivo seluk, a minha recata, e tem estado no modelo, ou em Loron, né? Ita precisa for atenção. Também o look itania beala será quando o como se estado colonial, lilo estado colonial ele faz icos ba ocupação, colonialismo português, né? Será bolo estado fascista.
Estado fascista né modelo Estado ida né evolui e a situação ida. E a inícios de 1990 e tal, depois da Primeira Guerra Mundial e Europa, e depois crise econômica, a época neba, e depois de Portugal também colapso do regime monárquico português, né, em 2010, quando esse mundo neba. Então, é uma boca modelos de Estado e da nebe bele equilíbrio, bele for, lori sociedade foi e a Europa nela. Então, e a Portugal, e a Áustria, nação, até cria o Estado e da nebe bolo Estado fascista. Ok. Estado fascista né, e a tendência e da racista. Racismo, por exemplo, e a Alemanha se judeus se né, se tem a manusia. A Alemanha se né, matei no grego. Hitler, colhendo essa né. E depois ia Portugal, Bahia quando Salazar, né, acadêmico ia a Universidade de Coimbra, esse professor voltou o militar se for tempo bania tu lidera Portugal, ne cria ne modelo fascista assim. Então maka cria botida bolo Estado Novo. Estado Novo né cria em 1920, 30, 33, né mais. Duração quase 50 anos, o Portugal. Mas bem, o com rotirânia. Lei a liberdade mantém status quo colonialismo português. Países africanos, Timor, la bela retância de liberdade para a independência. Então se usa militares, onde halo tratamento serve indigno, tratamento serve a povo africanos, timorenses. Por exemplo, idane modelo Estado nela dia, também maka tambah hamosu atang, hamosu aboser serviço café, escravo serna, mosu emabolo quase escravidão, ou escravidão. E auxiliares, e batsana itu ne be ala sene kakuta que sirla gosta português irato, o modelo Estado idane sana ba. Então, quando ita construiu a República Democrática de Timor-Leste, ita cria Estado FON e de base de apoio 3 anos. Funciona. 1976, 78, por exemplo. O governo emissário, o governo revolucionário, ita deve lidera e funulara, assegura para os cidadãos da belé e a dignidade de dar povo da base de direito da libertação. Mas o Estado não é mono tia. Modelo Estado Popular não é mono, também é derrotar os militares indonésios, Sira apoiado os Kilat Bot, os nação rico Sira, então Sira está lá. Mas bem sobrevive e luta, né? Depois o Kuang ita adopta a Constituição ita bolo Estado Direito Democrático. Mas bem batir Estado Direito Democrático, né? Ni modelo Estado ida né be sanam leleu. As que ni quando ba direito de agora se be direito é uma lei é uma tena sai de uma hela. Namba e a nação ser nebe foi o Kuang líder ser ne idêntico com lei. Dalam sira mak lei, sira ne lefuan ser ne mak lei. Então ita hanoi fala absolutismo é uma história, é uma coisa com absolutismo, Luís XVI a França ka e basiran sana. Mas idane ita bolo de hangat e crise, ita mak mo hame de crise orgânica, né? Agora ita precisa Estado fomida, modelo Estado fomida. Nema que a mim propõe em 2004 a mim propõe Fredelin momento neba tu hal discussão então logo discussão quando Estado Neo Solidário em 2016 2017 a mim hal tam pesquisa o Parlamento Nacional o Fredelin fatem e depois realiza pesquisa e hal avaliação Estado RTL em funcionamento. E a publica livro ida agora livro de Ihan Bahela e bolo Estado Neo Solidário. A mim foi o Parlamento Nacional, ligo se doutor Aniceto o presidente do Parlamento, né? A mim nunca ronda discussão roma quando basta nunca ronda. Então a rotina ida né? A mim sacar hal política. A to bele fossai quando ba Estado Neo Solidário. Saída mak Estado Neo Solidário. E o mundo e boa trua. Ida nação que todo o mundo luta para bem-estar humano, que seja umat manusia. Mas bem, no human center. Mas bem, a trend e o mundo que ita é uma relação, fiarba ita é uma relação com a natureza. Existência humana, the existence of humanity,
né dependem ba variável ida bolo existência ecológica. E tem natureza, e tem be sira neve suli ya mota. E tem ai hori sira neve fo oxigentes ba ita ema tu dada is. E tem animal fuik sira neve bele ajuda cria biodiversidades. Ia belaranka, ia raimaranka, ia laleanka sa. Buat serna ia relação ho ita. Lili ita ia timor também dan liga ba ita nea existência no dar povo, no dar identidade, ita ne umalisa sira. Umalisa serna sempre lulik buat rumah deve liga ba ita ne beala sira. Ida ne tradição ida. Então, Estado Unido Solidário precisa for atenção para buat rumah ne. Okay. Kesejahteraan manusia, tapi juga kesejahteraan ekologi. Bem-estar humano e bem-estar ecológico. Sustentabilidade. Buat diri kita bolu. Sustentabilidade. Iha mundo, na documento rua importantíssimo. Ida hasai husi amo papa. O hilorong Papa Francisco. Ni hasai documento ida nebe bolu laudato si. Laudato si. Hanai bane. Cuidado ba buat nebe comum. Deve amo papa ne documento ne trata planeta, hanese itane uma comum da humanidade. Então ne ligadas ho buat nebe sistemas ecológicos nebe o ame koliane. E a litosfera e a atmosfera e a biosfera ho tone. E documento selo nebe importante, produz nas Nações Unidas. E 2015 e quase fula nessa, julho 2015 bolo objetivo de desenvolvimento sustentável. Nebe colhemos com a proteção do povo e do planeta. Se bolo 5P, se tang pi tolu tang mas pi rua ida mak planeta, ida mak povo, humanidade, ita ema. Então, Estado Unido Solidário né precisa incorporar valores, valores rua né, valores humanidade, valores ida ecologia. E ita Timor abanta ida. Ba ita ne licença para valorizar ita ne licença culturais. Hoje Loren Tomak ami ba visita veala ser ne fate ia remasso. Ia aileu. Cerbol remasso hulu remasso. Am colhe com ba assunto hirak né. Interessante terus tambah hau sinta sa aprende buat rumah fonge ne hau firma sarena in siroto bele rona di dia motivo mas be ide ne be mak interessante teve sma kori bolo lori falta aproximação fonda ba itenia estado eu inte botemi kata neo solidário hau fier kata agora da ne questão ne be mak povo hototo em frente ele ho mudança climática também tá com incandia neo solidário tareba buat rua bem-estar humano bem-estar ecológico Itania rai agora ne heta ameaça bot. Os que estina rua liba, hauia março de 2020, 21 abril de 4 de abril 2021, no ohimos ita hetan Direção Nacional de Meteorologia sira fossai kata se ia possibilidade kata se acontece buat nebe hanesan ho dia 4 de abril. Atau povo barca no intamba doron horsek orba rua Ponte Comoro uma hira keresma tem que sofrer. Se kari kita buat eleito presidente da República, saída mak ita buat sei halo que bele prevene acontecimentos serne acontece também taraya nessa né. Ita é presidente da República hat antezona, dos que no laudato simo saitiona o papa ninien how contente pes bele ronamos botruma que mas a perspectiva que diferente no fom também solidário botrua nebema canesan itabara Hanoi kata bem-estar humano importante mas ita lua tia konaba ita ninia ecologia exatamente nem é importante agora se quer kita bota eleito presidente da República ida inglês que median what can you do differently nebe relação com neo solidário sim primeiro a me bat barak tabel halo temi bat balo por exemplo Estado Unido Solidário ne ida dia value oriented mas nemos tem que science oriented itu precisa também objetivos be Estado Unido tu a Constituição né ida maka promove ciência nela science então presidente né precisa serviço de aclio ho
universidade sira professor sira acadêmico sira atu fo atenção ba temático sira na ita qualiane para buat tidak essa pesquisa né pelo menos vela qualia o diálogo ho instituição estado-unido para fo atenção ba né cidadão toma ativo tem que fo atenção ba progresso ciência né prioridades ba escola né educação buat né pesquisas e depois formação ba Itaema e para buscar soluções. Pode ser que a minha cara qualia com a possibilidades, assuntos né também diálogo o governo, o parlamento, né, por exemplo, plano estratégico. Plano estratégico, né? Também plano estratégico ida nebe agora ita iha né nebe uluk ini nebe parte né qualia se era ida be Millennium Development Goals MDG ini mas agora ita ia ona era ida be Sustainable Development Goals ita precisa atualizar tem que ser atualizar ida né e processo né halusa processo plano estratégico né halusa ainda né precisa halu dia sair plataforma ida né bele diálogo com partidos políticos sira sociedade civil diálogo com órgão Estado soberanos rua lilu rua nesse Parlamento Nacional o governo para o processo ida nebe bele empoderamos cidadão empodera cidadão será também a Constituição qual é quando vai dar participação popular né povo né e a sistema da democracia então plano estratégico né plataforma ida nebe presidente bele promove sensa bater assunto discussão selo ba cidade dele né o ita bote né ita ame by is a beautiful city but a sad city também ita nia construção né ita falta de imaginação também o cidade dele né história né mas husi praça né dia português né dia fato em concentração militar nebe oikosi uluk português bolo praça de Lifau praça de Dili nebe area interior sana né abo sire Mumbai ka ya sale se bolo barasa sila diam uluk sila diam sila diam barasa ana sana tambah praça né fato militar né nebe uluk ne coloca ihne tambah ne na geografia ida nebe bele sekali nativa sira ataque Mumbai sira tungu sira hulu remasir mai ataka kari nebel tahang ya fololong serne mai fali sube mau baras ko tuba sira mau baras sira ba keta mai ma ko mai kari nebel ne mai fali pontales ne ba ilimanu sira ka o lakulo sira ke tesi mai ba ataka dilikan nebe fatene has faten ida nebe stratégico militar men bele helene ulu que ne 1880 e tal vaquinas acadêmico português ele vai querer que a população quase 3.000 mas que é Dili e Dili é maioritária nem zona B fatin essa lagoas nebe linda Aibara se imaginação Dili o lugar dessa nela a cidade nela a cidade e quando o dambote ele vai produz bem barco nem tu mais absorve ia lagoas absorve ia natar beli hunser nebe ia ne agora ita construir o tuma então be se forma ne banve ela ia fati ainda né então agora ita precisa hare sei que a vai ia remasso colheu catua sirena pa sira dia lisa ita ne ita dia amine rai husa ya aileu ne rai husa kelarang keras tambah B ne sayu sine makba B sayu sine makba ba laklo ba manatu B sayu sine makba same B ba ya ainaru B ba maliana ba marobo serne ba tu ba ermera serne mai dili sira tasi nini serne B dalang então construção cidade ne pude ita cria halun sapar ne bel adopta ba zona florestais topografia ida nebe folletin serne ita bele imagina e depois farei estudo geológico nebe dia nebe palácio presidencial em vez de ia Aitara Clarang nela ita tau tanara Aitara ne zona ita podia colocar ia zona central as
mas tem que haver estudos de NBD. Sim, tem que ser. O governo provoca ona, cria escola Reneba, cidade universitária. Mas falta estudos de viabilidade na BDIAC. Então, também é muito controversia. Mas a minha plataforma ainda é bele kala presidente local assunto ainda é ba órgão de estado será relevantes para a comunidade seria terras altas e de lá para buscar solução para reconstrução para fazer vitais órgão de estado. Principal o presidente da República o cara que beltau iha aí leu a me colhe haulia na Sirena ba Sirena aí leu rai barak mas precisa ao estudos de dia para nela nessa plataforma segundo para terceiro nama kami teni atau ana sebuah tidak nebe tebel usa ho di halu diálogo é interessante ter também além de ita colheita conversa com a ita bota em perspectiva mas bem a hare na inseri estamos aprendendo a botar uma fã com a dele né kata ka agora da downside mas acontece o clima e amos esforço para quando também tinha hira clima Husi secretário de Estado do Meio Ambiente Rasi sira mas halo estudo Roma depois mas ia workshop balão que fomos a tu raise awareness serviço instituição organizações internacionais ONG local ONG internacional sira outro serviço a mútuo no concentração que é importante agora ele Husi sai uma coisa vou te explicar né itala ostet lori de Hanoi ida para tu hadiah povo Nemoris, mas bem, povo Nemoris atu dia aquela dia como se é ligação com a natureza, assim então te explica, né bem, ao sinti ponto de que diferente, Husi candidato terceiro ninguém, no rei kata saída mas agora ita tu lori mais que introduz para público para depois belemos influencia ita bot ser na decisão, atu hili presidente ida nebe, no o ita Husi na vasior antero rasi, kata kita bot ninguém Bele explica tu kita buat ini programa sira, além de eu te explica na buat balong ini, programa ia hira no ita buat at hala saída de relaciona ho estado neo solidário. Sim, hoje a minha toda quando ba pensamentos estratégicos. Pensamentos estratégicos é neva que hoje tem balona, loskala. E a pensamento estratégico selo, nebe a mi qual é, nene quando ba agricultura, por exemplo. Ita produz hare mais ou menos 80.000 toneladas por ano. Ita volume nessa ita produz batar 70 a 80.000 cada tena ita produz né. Ita ne consumo ne aumenta. Botlio. O consumo botlio também e gradualmente ne aumenta e talvez dramático aumenta também imposição Rússia demografia população de e 2004 nessa né tem população lá 1 milhão e depois 2015 até tem população 1.3 estatística até nessa né e agora tinha nem inteira na escala sahira mana tinha nem hitona atau tinha hitona nela então ita imagina né bele 1.7 ka bele 1.8 nessa né agora população to completa tinha sanulo at halfa a estatística for número né bele baku to basic ba 2 milhão e daí até te saída Estado ita colhe com a Constituição colhe com a garante presidente órgão Estado toma tem que garante a independência nacional. Ita level garante a independência nacional hokilat de roca garante a independência nacional e damos para ita ne soberania alimentar. Ita ne povo ne tem que forrani a raci. Estado, governo tem a capacidade ida atu bele hamutu ko itene povo bele crias itene soberania alimentação nela soberania alimentação então produção ser nebe ita ihane ne ita tem que buka dalam para atu duplica ne atu duplica hal nosa nela duplica produção ser nosa ita cria variedades o iloro for exemplo caso concreto ida e itene mesa sira e distrito e aldeias e fatem bara
Ita dal baraklu ita ne tendência han fos. Los. Ita hot hatene ita ne. Quando han fos, bahira quando ita la han fos ona, ita ne ita amlahan. Tem que han força. Tem que. Mas be ita ne isi ne laos ne precisa carbohidrate. Ita precisa aspecto selva, ita precisa proteína. Ita precisa mineral, ita precisa vitamina, e fat. Pouco ritual. Fat ne mas usi forkeli. Mas dia forkeli ne mak bel oferece buat tidak ba. Good fat, fat dia mas usi na ba tamba. Azania babe buat tidak ita sosaya be lorong ita tahu tempe ne. Ni oferece fat ne be dia ba. Avocado tu sela sala. Aí a nene tem que ter povo né conhece, povo e a família todo e a conhecimento básico. Quando vai sair da maxira né e sim precisa e sair da maxira ia ser né to sira pasir hang ia ser né mesa. Lorong balorong, hoje lorong e a cidade dele principal Leo, jovem sira e na masira dal rumah gosta ba ia é uma bolo de fast food, batura né ba pois na mano ida matau ba manas pois tau tan sauce ba ho né ferro como você vê só na tia mina barak depois tira consome uau por aí mas é uma história espalhada na América coisa e a Brasil se produz tomate né ho ni nebe canton químico né até 40-50%. Buat nebe fohan fai mak bele tem mal bele hang tambahnya ladiak betenesi mas itahang itahang ihahang sira sana e mabolo junk food los kala lisu ita se ita continua ita ne povo al consumo ida sana ita la cuidado ita ne qualidades da ihang soberania dia ema hatete de o veneno está na mesa ita colhe quando vai controla valeza ita colhe quando vai né mas ita ne mesa hahan lorong ita la controla. Ita hari aboriginais sira. Em 2010 eu frequente estudo a Universidade Charles Darwin. Eu lá tu estrada sir bol eu hemu tua. Eu bahemo sira eu koko sir ne tua ne midar han sabe. Ema bapa tua bolu bapa tua. Bapa tua ne bapa tua. Ini mas eu imagine afinal kita buat ne mak halus sir hemu barak. Então sai pouco roto e depois sira sofre diabetes. Sira quase diabético. Moras, né? Mas minuman deve ser consumo e é uma faã de bebê que basira. Aboriginais 1901 estatística da Roma Lalos, mas bem a minha rede de população da Tapetuami até tem 930.000. Seribu semineratos consensato. Agora hira 1,1 milhão. Lá é a population growth em 100 anos. Nela. E tem cuidado. Para a sociedade, né? Mori sua qualidade de vida na dia. La belia, la bari mate cedo deita. Ou ferica tua cerebel idade mori 70, 80, 90 anos. Nia longevity. La mortality rate ne besa. Ida ne buat sira nessa ne. Mas o saída mas ao hadoi o governo estado ne bela tina ronulu nene sira asseguro ida ne. Nebe itu kole presidente ne serviço mas asseguro be independência nacional né itu precisa tocar primeiro mai ami maka itene população ni dia ni ai hansira para nível seguro qualidade dia e abundância tem que parar. Além de né, kari ita iha tambo truma ne bita karakate em termos de ita ninia programa ruma também o hinha te menciona kata hanese presidente da república ida ninia competência ida mak la osa atu executa me ve atu promove que influencia política hanese o hinha diha botiran bem interessante me o hinha menciona te kata dala vara kliu iha tene tos bot serne iha hela los hela me ve também dala vara com se median lifestyle estilo da mori se menia no ita tuir normas ne ve mak sociedade dala vara percebe kata seni perspektiva dan standar ida nemak dengan Morris Diak. Morris Diak ni tambah tengki ya itu tengki ya nan tengki ya los kala ya itu meza leten tengki buat serne no standar retan yang kata ita ya osa mak Hamburger King. Ini itu kuliah nesa kari ke area naik sera no ida ne. No hawa seita tep tep saya mencionan teru dia. Se kari mak ita ni povo ne
Moris dia tambah hangmos bele contribui ba ita ninia kakuta koto. Nebe o então menciona kata presidente da república tinha uma aproximação la bele det hanesang tem que aproximamos usi value orientation and science orientation. Buat ruang importante tambah la osita tem kata Timor ne mai honilisang ita ia ne valor buat serno tu mebe ita mos tem que compreender li usi conhecimento sira. Tamane mak sim conhecimento científico no ita hare kata gorang ita ne matenek barak ita tama faliba discussão rumah ke hanesang ita buat mos docente ida no ema matenek nain tamo ita cara kulita tene te keras. Nebe ita ia matenek nain barak, senhor Antero. No se karik mita hakarak dian ita ia bem-estar humano la osdet em termos de saúde, mas em termos de qualidade moris semania. Exatamente. Só que agora dadão o inte tememos crise orgânica, nebe contribuímos ba buat barak. Ita bele dian kata complexidades problema Timor ne. Se ita husik fi fale mesalete ne ni liga mai buat barak. Mas mebe ita se latamo teno ba. Tu ita buat ni Hanoi hanesan presidente da república, será ita que ita buat eleito. Saída makita bot sei halo, além de onde te explica teu, na liu quando ba itani graduados, sira, liu jovens graduados, movimento rusi, emahela iha município, mais concentra outro ideia tu buka serviço, além de nemos buka sera que resultamos emahela fatin la iha to tem ser tem que bahela iha pontininin iha buat serne hotu. Saída mak presidente da república ida sei halo, que bele evita atu ita bele na fatin hasai ita ninia science orientation kata ke ema matenek bele hadia sirne moris mas be evita atu sirle bele concentro do Timor mas que ita kuliona descentralização buat sirne hotu saída mak presidente da república sei halo ita nia be prioridades nacional né ita bele ema hotu parece que concorda hoida né ida ohi amite ona el sektor agricultura e florestais ligada ao buat nebe ita qualia kona ba bem-estar emania mas bem-estar ecológico humanos. Agora prioridade selo nebe o governo estado tautiano durante barak né por exemplo educação. Ok, educação né ita precisa tahu ba princípio ida nebe educação ita ni beyala sira dia am kuliah linguagem simples para bele. Beyala sira quando sira português no tempo sira escola, ema português sira ai Timor ne la liga fo be lapizera ba. Dia kli fo de isu ak basira. Baltos ne ala. Tam sira matenik sira bele kontra valita. Ida ne ema dia sana. Ai laus ema kik ma kuliah ida ne. Ema bot bispo né am ronde bispo ida ya Macau ni qualiana sana fo la belle fo sira la pezera fo sira sua nela e o quante ya 75 ita qualia kona ba contra obscurantismo na kokon buat nebe halo ema la conhece ciência tamba política colonial né ato itene ema sira la belle sai ya conhecimento científico então varieres ida né ita ukuang ona ita tem apaga tia ita tem halak barreira sernebe bele hamosu ema boldia neo obscurantismo política sernebe taka ema atau sai matene agora foti questão ida tambah sama que ita durante nela investe maka asba educação pré-escolar ni emprego ema barak pré-escolar ia Cuba am ulu visita dali dia Cuba a Austrália mas Rona Portugal ema sanu racing hana professorida agora itania sala ida estudante de escola 58 barak hana sana e ensino pré-escolar se professora ida hanur ema sanu racing rua estudante barak los e emprega ema barak jovem barak ya no iha selasal e Venezuela sira hasal sirnia be recurso qualidade recursos humanos né intervenção e nível todo e ensino how se pré-escolar ida nebe universalização pré-escolar para emo todo país nebe tem que halo universalização ba pré-escolar né nessa básico atuba educação agora Timor né ita ia de 20% sana nebe frequente pré-escolares
E preescolar serdane barak leu iha mai husi internacional igreja né né NGO sira maka ia vontade né de UNICEF cria projetos de Hermera projetos de ia vike que o World Vision sira cria tá em balão desorientado hanse estado vida tambah sa ita lastau ida né hanse prioridade né bebele hasai qualidade qualidade ensino qualidade labariknya mental, labariknya emoção, envolvimento ya buat nebe positivo ya na vida. Ao mesmo tempo, emprega ema. Tambah jovem barak nebe sai gradua usi universitário sana, bele serviço ya fatin siran sana. Nela, mas idane itala. E depois orçamento para a escola. Universidade, ema nebe remata a universidade. O entel ne rim lima de. Simo tina. Foi na tinang ida né selasal 3.000 kari. Oh, Simo dete? Simo né. Okay. Agora, se nebe gradua husi ensino secundário, 20.000 por ano. E número ida né, mas sei bolo de exponencial growth. Exponential growth. Nesse. Sai de repente, né? Nesse sai de repente. Então, mas 3.000 maka ita reta acesso à Universidade Nacional. O resto né sirva bukarasi. Buka iha undil na ba amiron din tina ida semester tolo ba buka iha unitan que carum liu $100 por semestre ou liu gradua ou $1.000 $2.000 ou hakar gradua lalais tinggal aumento sembarak ou buat masalah. Então escola ne sai tiona komoditas ekonomi ba ema balun ela komoditas ekonomi estado lá intervenção forte ba ida ne. Então, ita lá controla a qualidade. Neve é macar lapiseira, mas nela é problemas de qualidade nela. Agora ita precisa assegurar ida ne bahir quando ita ne qualidade dia. Hau nem dalang iha. Hau for exemplo ida. Senhor Zacarias agora saibe secretário geral CPLP ne. Timor wan hira mag serviçonia. Aurona ne frequent milena pira mas lamenta kono vai dan. Dai pa hau tina hira kiha Nações Unidas ya sida ya anasa ya ONU ya la ya backup. Itu ne ambasador serne bar reunião barbarak sir hiterne pasta ho serne adido ainda tuir makanya. Itu la ya anele. Agora ya Nações Unidas órgão supranacional ne órgão ida ne be halibur estado todo. Ita ia emahira maka qualidade dia que serviço fato. Ansa Dr. Antonio Guterres, nia secretário geral da ONU, nebe apoio tenia independência, luta para independência. Ita lá aproveita a governação durante a sanulia ONU nela. Ita precisa aproveitar. Aproveita-se e organização barak nebe Nações Unidas né. Acolhe com a buat nebe bele hasai tania emane conhecimento bele agora ita haruka ema barak ba ya liur maybe ita mos hanoin kat ser ba ya liur nene la bele sai fale ema hal tratamento la dia pasira ya Korea kolega ida conta mai hau ne ya rolara quase ni atumate hane ba ni agora ia nela ni ne kolega mak mate ya uluk ya rolara ai mute ne ha sim tambah ema ini servisi ya roke lara ne bake ema karak halo susarnya buat rumah sana. Então ia acontecimento itu ne ema sir haruka sai valer ne haruka ema ne ia qualidades. Nada, treinado. Então investimento para educação ne sai imperativo. Imperativo. Tem que asli la belle ho porcentagem de ia e depois te leo. Quando qualidade educação de dia orienta filosofia educação né ba saída atau saya malos kala quando emania saya emane be qualidade emane be visão e skill e você emprego bele mos autoemprego los kala bele mos autoemprego claro que estado precisa buscar mecanismos buscar reconstruir nesse processo para cidadão todo setelah itu agora é uma coisa com effective governance então limita é uma 40.000 besir é uma milhão ida ne sirat bahan be bas kala ho hierarquia salarial ida ne be discriminativo
Nela, sat pam sira hetan 115. 30 carreira dólar hansane, ida presidente 5.000, nia ia discrepância ida bot teves. E que se cari ita halo, balanço itu, dal rumah bela emprego ma para que ia estar nela nos kala. Também cria sistema salarial nebe injusto, então cria how hanoi cari que dane batida. Não, sinti também temos a questão do tempo. Vou tirar agora não importante temos uma qualidade da educação. Então vou mencionar a pré-escolar. Também nesse ainda cura ai o ainda cari cura se que quando que espera ter controla, ter controla ninha atu sai na mai hado husi buat ser serangga husi hala tem serangga ne dia ser sira insecta sira depois só você tem que estar pupuk tem que buat ser ne hotu então kuliah na ba natureza buat ser ne hotu how também hira quando ita colhemos barra nessa qualidade de educação, além de pré-escolar, ensino pré-secundário, secundário, não vai a nível universitário, né? E há instituições cernebe que estabelecem para tu assegurar que garantia qualidade das universidades cerne ou as instituições. Nem mais sana, e hamos ensino superior. Só que quando ita rede dia, também hira buat cerne lau hela em termos de avaliação, mas bem ita labele takamos dalam para ita ni graduado cirurgia secundária, né bem entendiam kata ninia comparação né que clio compara o número né bem com a Universidade Nacional, bem mais acreditados com ninia curso sira. Mas bem ida parte da mos triste também a tua segura de dia hanesan plano botira plano botira que la os de governo tem que ir mas bem todo tem que compreender não se interliga fali vai revisão plano estratégico 2011 2030 vez kona nebe visão ida que dia na to halo Timor-Leste sai nação ida médio alto em termos de rendimentos mas impossível também 2000 falta de tona tina walu tande nebe revisão vamos aceitar sai da senhor anterior dia tambah ia parte da mos ita nia SDG né Sustainable Development Goals né nia ia buat balon que fom buat balon que fom não se ita menciona ita nia strategic plan da agora rarão né ida MDG né tem que revisar lá para o belo responde bem ia pergunta ida que a cara que liga mas bo ita bot menciona com a relação externa ida né refil falo artigo da que competência presidente da República além de ter diplomata sira negócio estrangeiro niang harukaba mas bem tu ikut mai kan presidente da República mas se halo sebut de cara pengesahan oficial ba ida nenian hanesa presidente da República rasik nini importância atu bele hamrik mosia mundo internacional ne saída relações internacionais ia 75 bakoto ka 80 e tal bakoto ne dinâmico ida que ataca mundo ne fai barua primeiro fai barua é non bloco o grupo pro oeste ou leste sim socialista e capitalista ia tam bloco ida vem bol non bloco mas vai ser ne bloco ida nem os bloco tu los gale então ita bel dia bloco tolo los ne be relações internacionais barak ne realismo realismo adu otot mak barak realismo ne interesses pertinentes nação e tem que defender seus interesses o lais li o salvaguardar se lá o forte li o salvaguardar mas mundo ne muda ni be buat tidak dui polar unipolar agora ne poder ne lá é mais da lema mas que ita hare kata Nações Unidas ni hanes organ ida nebe principal itu quando colhe com a diplomacia exterior nene ni hanes organização supranacional nebe ita primeiro ita tem forte atenção anas não é antemiana ita tem recursos humanos ita hareka Nações Unidas ni ita niamos também ita membro mas ni conduz hal nosa barak é uma colhe com a reforma UN reform nela Dr. Orta Mosea Lara ya mabara colhe com a UN reform UN ne idêntico com nação sernebe fundadores
Então é uma cara que ONU ne tem boa vida né, tem que ser, exige né. Então presença ONU ia talvez continental, nela. Em vez de Nova York e Estados Unidos de ter vaca nia presença ONU ne tem continental. África se ne tem que ir outro los. E Ásia tem nia continentalismo da ONU. Ne ideia ida. Ida ne atal seda. Também tem na Constituição ita. Timor tem que envolve a resolução conflitos do mundo pacífica. Los. Livros meios pacíficos. Então, meios pacíficos, tem que ir a recursos humanos. Sira, nebe bele, ita bele, serviço e a capacidade, ita nebe né, tem que ser. Ita bele, qual é a falta, sai presidente, né, de aquela, assim, né, nela. Não é isso, né, ita nessa, ladrum, ita foi responsabilidade, nessa ladrum sério, nela. Ano, ida, né, ida. Segundo, maka, dinâmico be exteriores né bocolia com a neorrealismo em termos de teorias agora né China ne halo diplomacia lá son hobe sadik malo nação Roma nessa Donald Trump halo kasil kan ne influência da neve ciência e tecnologia e economia esse é power é uma bolda David Ney, Joseph Ney, nos Estados Unidos, pensador ne Joseph Ney, ne bolda soft power. Soft power, Então ita Timor ne sai nama ita tulori soft power sai nama ita. Ida mas mana. Karik tais ne la, karik ita ne tais ne bonita ita. Agora como ONU, UNESCO finalizou. UNESCO nasa ne, ita vel kari da ne. Nela, halo tais ne ia hegemonia cultural sim. E depois internet tu mos agora ONU mai né Mubarak aprende a nação Mubarak itu precisa boa turma né ver ita hal itu unik precisa imaginação tam dal Mubarak é uma diplomacia né ou ambasador se consegue lor investimento ou nia resultado ne suka tho se nia bele lor investimento ina mai Timor dal Mubarak em kolha kona baida mas itulah kolha kona buat seluk ne beitano en katena ia diplomasia ia buat tidak bolu track one diplomacy state to state diplomacy mas kala mas ve ia agência seluk ulu ia teoria realismo diplomasia ne conduz state to state nação ba nação mas o em loron lá ine ia diplomasia bele acadêmico sira o em acadêmico sira claro ita rona ba professor da conferência Austrália e da selo conferência ia Portugal e da selo vai a Indonésia ne ia relação com diplomasia saída maksira halo representa itene nação ba na Timor mas cidadão ida ne colega na ba e depois ia tang sociedade civil sira ia ASEAN ne ia buat ida ASEAN People's Forum ne bela autian ia European People's Forum ia African People's Forum lalu mesir bolu Forum Social Mundial Forum Social Asia ida ne bolu track 3 diplomacy talvez track 4 diplomacy nela estudantes sermos ia forum estudantil ASEAN e depois ia Noruega por exemplo desde 1999 ita Timor presente haneba também sira foi ita prêmio Nobel estudante nebe ambrasi basimo em nome de estudante de uma solidariedade massiva de Timor então agora haneba ne sira coloca be palaka ida nebe ita nara ne haneba depois cada tina rua sira ia conferência internacional também ita hanesa nação primeiro máximo prêmio ne tuir mai ne nação segundo mak Burma e o hilor parecia nação sanulu nessa né cada tina rua sempre ia festival internacional halibur 100 e tal nações neve itaru ka estudante sira has instrumento ida neve estudante sira bele lava nava mas itamos bele cria plataforma sira nessa né ia Timor presidente ka bele fo apoio was jovem sira cria outro mana nessa né neve bele halo nela então diplomacia né la osona domínio de Estado. Itu precisa entender kata ia track 1, track 2, track 4, track 5 diplomacy nebe cidadão siramos contribuir para diplomacia. Ok. Assim é interessante e se te vel dar tanto tempo então ne cargas topic no luan leona. Nebe
Ho idane itaninia molo kita ramata, kari kita boti mensagem Roma que esperança Roma di colhemos baitane malu carena insira, ho di belerona diretamente candidato presidente da República, al favor. Dia cara agradece primeiro a minha apoiante sira 6.500 barakliu 2.000 hana sana mai sidili 1.000 dal nene mai si Ermera likisa 500 e tal e depois o distrito Selo kan se Viqueque a se Baucau Ainaro Suai nebe to cartão número bot ba apoiantes e depois eu cusi quase 200 e tal nebe apoio a mim. Segundo eleição presidencial agora né é dinâmico ida. Lá a zona domina os partidos políticos, mas vemos mais independentes. Parece que há tudo sinais ida kata e a necessidade, exigência para a transformação liderança tuang ba geração fonsira. Também a me apela ba jovem sira liliu fa atenção para ativo momentos históricos na bela audadão e tem nação eleição presidencial. Se eu falei a macar hatomos ba a minha colegas camponeses sira amemos prática halutos e 2017 mai am hela iha namalai colegas sira nabe tos nai mai suai mai si ainaruka mai si same mai si Ermera likisa sira hatane ami kriya terasering ya fone ba kuda aihan agora dak na kuda talas agora tina idane ami kuda talas 400 foi ainda dak amba kuda ya iliman ya subang basic subang ne ba e depois ami kuda ya fole ten kamera ne leten serne ya namalai serne o check ami kuda tolu ya pois foi la talas ituang ya tiu sira ya remaso neba ya ileu e ami kar promovida ne atu hatu saide atu ba NBD dal rumah ame lori karau dikur hato karetalara e depois para que traço ituang e depois kuda hel talas hung ida rua e neba atu tete saida atu hatete kata ita quando sai matene kona jovem sira quando escola na ia universidade graduado ona mestrado ka doutoramento na vel halua itane cultura tamba ita hotune moris susi tamba ita hanma kita moris dia iklu ita kudarasi kita ne hahan para aseguro ka ita ne hahan qualidade dia ba ita ne itla bele ba raut buat siri halosa ne atiru de dal rumah ita kona tensão dal rumah diabetes buat sira sana nebe amene apela na fatin bas camponese sira tos na sira ita vou ser mak número 1 mas ami ita vou ser mak número 1 e ita ne nação tamba ita vou ser 80 a 90% nebe halu tos moris susi tos natar hakiak animal e maka cidadão ida nebe serviço lorong balorong imagina se ema 1 milhão nebe la serviço ia governo ne larang maka nia maka lorong mai palácio nebe husu osam ba presidente sai de ma acontecer timor Los. nebe amene parabéns ba ita vou ser tem que sente kata ita vou ser ia contribuir maka astertes banação e kata halua envolvemos a eleição presidencial agora mais né e dia 19 ita vou ser quando ba centro votação serna label halua número 10 número sanulu né ai tonka ida depois tá tam bola wang ida bane sai sanulu número ida né ba jovem sira número favorito número Lionel Messi né Maradona né e número Neymar né obrigado dia Tandi obrigado ali tambah senhor antero baita botni disponibilidade dia malu corona na insira hotu no hare na insira ida nema kita nia programa da lia ka programa hatutang exclusivo dalam berretelung hamutu ko iteni candidato presidente ba período 2022-2027 né amiga agradeço baita bot sira hotu ni atenção no importante teve essa turona diretamente husi iteni candidato sira lili sirne visão vai ir a ser eleito nesse presidente da República RTL ba período 2022-2027 programa nesse programa educação cidadania onde salori cidadão siraba vota rolos no ele presidente nebe competente e eleição nebe se realiza e 19 de março tinende né lalu o estudo programa tudo exclusivo badalang RTL
a minha to a minha obrigado ai no desculpa se quer que telefone ruma na vela com ita bot ser nela sintoniza na fatin conversa muito com ita ni candidatos presidente Circelo Loron Diek e adeus